aí, gente, eu quero aproveitar já para falar para vocês que a partir de hoje nós vamos ter critério de avaliação aqui nesse canal, entendeu? Nós não vamos avaliar só assim a torta direita, não. Inspirada na minha amiga Verônica, do perfil Dona Girafa, vocês seguem ela, tá, gente? O @ Dona Girafa, porque ela faz resenhas assim super criteriosas, com muitos detalhes. Eu adoro as resenhas dela e super indico pra vocês. Eu confio bastante na avaliação dela também. Sabe aquela blogueira que fala a verdade, que não tá nem aí? Então, ela é dessas e eu adoro. Eu também só falo a verdade pra vocês, tá, gente? Mas como eu sou meio palhaça, às vezes pode parecer que eu tô falando as coisas assim, sem critério. Então, eu achei melhor me inspirar na Dona Girafa, que é super séria e tal, e fazer também uma escala de avaliação dos produtos, principalmente das paletas de sombras. Só que a minha escala vai ser diferente da escala dela, dos critérios que ela estabeleceu. É uma coisa que eu acho super importante também, que ela sempre fala, né, gente? Cada blogueira tem a sua experiência com cada produto, tem aquilo que ela acha mais importante ou menos importante em um determinado produto. Então não é porque às vezes uma blogueira falou bem de um produto, a outra falou mal, que necessariamente a que falou bem tá mentindo, né? Só porque é público, só pra agradar a marca. Essas coisas existem? Existe, mas não é necessariamente, né, sempre que isso vai acontecer. Às vezes uma falou bem, outra falou mal, porque elas estão avaliando critérios diferentes, entendeu? Então eu estabeleci aqui uma grade de nota para as paletinhas, tá bom? Segundo os meus critérios, gente. E aí depois, se você quiser questionar meus critérios, pode questionar também. Mas assim, são os meus critérios que eu criei da minha cabeça. Segundo as coisas que eu gosto de encontrar quando eu tô testando os produtos, principalmente aí quando a gente tá falando de paleta de sombras. Então vamos falar dos 5 critérios que nós vamos avaliar aqui. Primeiro, a escolha de cores. A paleta ela é inteligente na escolha das cores que compõem aquela paleta, porque, gente, existe uma infinidade de cores, né? Então, como que a pessoa raciocinou, como que ela pensou para poder escolher as cores que vão naquela paleta? Foi uma escolha inteligente, né? As cores, elas vão conversar entre si, ou ela tem uma proposta, ela tem uma explicação para ser aquelas cores e não outras? Segundo, que pra mim é uma coisa muito importante, sim, que é a pigmentação. Claro que não no swatch, né, gente? No olho, que é o mais importante. Eu sempre tive problema com pigmentação. Eu, muito antes de mexer com maquiagem, às vezes amigos iam me maquiar, tal, com as maquiagens delas, e elas falavam assim, nossa, mas a sombra não aparece em você. Então, eu tenho muito esse problema, gente. Em mim, na minha pele, a tendência é as sombras sempre pigmentarem menos. Então, eu preciso que uma paleta seja bem pigmentada para ela aparecer em mim. É uma coisa da minha pele mesmo, gente. Acho que tem a ver com a quantidade de oleosidade que a pele produz e tal. Então, em alguns tipos de pele, o pigmento adere melhor. Em outros tipos de pele, o pigmento não adere tão bem. Também gosto que pigmenta bem, que é pra facilitar a minha vida, né? Porque eu sei que tem sombras que elas têm a pigmentação construível, né? Você coloca, ela vai mais clarinha, mas aí você constrói uma camada, ela fica mais pigmentada, outra camada ela fica mais pigmentada e vai ficando pigmentada, né? Ela não some. Então, são sombras boas também. Mas no meu critério de avaliação, eu prefiro que a sombra seja assim, ó, já um soco de pigmento, entendeu? Porque eu acho mais fácil. O terceiro critério que eu vou adotar vai ser a facilidade de esfumar. Também é uma coisa muito particular minha, porque eu também tenho pele madura, a pálpebra aqui com bastante textura, bastante linhas. Então, o que acontece? Se a sombra ela é difícil de esfumar, ela enrosca nessas texturas, sabe? Da minha pele. E aí, eu tenho que ficar lá, muitas vezes, construindo camadas para conseguir fazer um esfumado legal. Então, a facilidade de esfumar, né, o tanto que essa sombra estica, né, e escorrega assim na pele é muito importante pra mim, porque se for uma sombra que ela fica agarrando ali nas texturinhas da pele, eu também não gosto. E dentro desse mesmo critério, eu vou estar vendo também se essa sombra vai manchar na hora que esfuma ou não. O quarto critério é se a sombra desbota muito quando esfuma. Porque assim, gente, é normal, todas as sombras, quando você esfuma, ela vai perder intensidade de cor. Isso é normal. Porém, algumas sombras desbotam demais. Você tem que ficar voltando e voltando e voltando com o pincel para aquela sombra chegar naquela intensidade de cor que você quer. Muitas vezes a intensidade de cor que você tá vendo aqui na paleta ou no swatch, no seu braço, né? Às vezes você quer que a cor fique desse jeito aqui, mas aí quando você esfuma, você pega uma sombra vermelha, por exemplo, fica rosa.
Então fica só aquela sombrinha clarinha, né? Então sim, um pouco ela vai desbotar, é normal, mas se ela desbotar muito, aí vai ficar com nota ruim. E o quinto critério que eu vou adotar é se a sombra constrói o degradê. O que é isso? Às vezes a gente pega lá, a sombra ela tem, vamos supor, um marrom escuro, um marrom claro. Quando você põe um em cima do outro, vira uma coisa só. Aí eu fico pé da vida com isso. Porque o bonito é justamente quando você vê um fundo mais escuro, que ele vai criando aquela nuvem, né? Isso que é o esfumado, né? É um escuro que ele vai clareando gradativamente, sem deixar a marcação, né? Então tem paleta de sombra que não consegue fazer isso. A sombra mais escura, ela some em cima da sombra mais clara e vai embora, vira um bolo só. Nesse critério eu vou estar vendo também se a sombra vai manchar ou não, porque às vezes ela não mancha quando faz uma camada só, né, uma cor só sozinha, ela não mancha, mas aí quando você põe uma em cima da outra, ela mancha. E às vezes ela já mancha quando você tá tentando esfumar ela sozinha, ela já mancha. Então, essa coisa do manchar, eu vou estar observando nesses dois momentos, tanto na hora de usar ela sozinha, quanto na hora de construir uma por cima da outra. E cada um desses critérios eu vou avaliar de 0 a 2. Então, são 5 critérios, no final a paleta pode ter 10. Então, a paleta pode ter de 0 a 10. Eu acho que é quase impossível tirar 0, né, gente? Tirar, coitada, zerar em todos os 5 critérios, acho que é muito difícil. Mas eu vou estar dando em cada critério 0, 1 ou 2.